Rapidinho aqui com o Davizinho sobre a provável escalação de Cruzeiro. Pelo que eu vi aqui do lance, né? O lance dando aqui, que é Cássio, William, João Marcelo, Fabrício Bruno e Marlon, Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Eduardo, Dudu e Gabigol. Um 4-4-2, digamos assim. O São Paulo vem com Rafael, Igor Vinícius, Alan Franco, Sabino e Enzo Dias. Que é contratação, acho. Era do River. Isso. Luiz Gustavo, Alisson, Oscar, Lucas, Luciano e Caleri, time de São Paulo. Cara, esse meio campo pra frente aí ficou... Loucura. Ficou complicado, o Alisson tá? de volta de lesão, né? O Dorival inventou ele lá como volante e foi muito bem. Mas eu queria pontuar um negócio importante que eu acho sobre as contratações do Cruzeiro, que Eduardo, Fagner e o Bolassi provocaram muitas críticas por muita gente, falando que o Cruzeiro estava contratando jogadores muito velhos e de que estava subindo muito o limite de idade, a régua de idade do Cruzeiro. Isso não é verdade. Se você for pegar para ver as médias de idade dos times da Série A, o Cruzeiro é uma das mais baixas, inclusive. Eu acho que são contratações pontuais, com contratos de empréstimos curtos, né? De um ano, ou não de empréstimo, né? Mas contrato de um ano. Jogadores experientes que vão ser reservas importantes, que numa temporada longa podem ajudar muito bem, mas as principais contratações que o Cruzeiro fez são titulares dos jogadores jovens. Ou pelo menos no auge da forma, né? No auge da forma, pelo que a gente entende que é um auge de um jogador em termos de idade, né? A melhor pra mim, indiscutivelmente, foi Gabigol e Fabrício Bruno. O Gabigol ele vem pra resolver um problema do Cruzeiro de tempos já, que é o 9, que é o fazedor de gols, que é o cara que vai colocar a bola pra dentro quando o jogo estiver difícil, que vai ser decisivo, assim, espero. E o Fabrício Bruno é o cara que vem pra ser o dono da zaga, né? E foi muito interessante ver que quando ele foi apresentado, quando ele chegou lá nos Estados Unidos, ele fez muita força pra vir, porque ele sabia que ele não ia jogar no Flamengo, que ele não ia ser titular. Ele já foi sacado pelo Felipe Luiz por preferência mesmo. Acho que não teve nenhuma rusga nem nada. É preferência ele deu uma entrevista sobre isso, até muito legal. Ele foi muito transparente. Tava doido pra sair do Flamengo pra voltar a ser amigo do Felipe Luiz. Achei interessante a entrevista. Ele foi bem. É uma entrevista que a gente não tem costume de ver no Brasil. É verdade. Então. E inclusive a entrevista dele, não a entrevista dele, mas essa movimentação dele, e puxando também com uma entrevista que o Gabigol deu no final do ano passado pro Podpah, lá, o podcast que ele vai sempre no final do ano, que é uma discussão interessante sobre ser ídolo no Brasil ou ir pro meio de tabela na Europa, né? Uhum. O Fabrício Bruno teve uma proposta do West Ham lá atrás e não quis ir. 14 milhões. 14 milhões e eu acho que antes do Cruzeiro também teve uma outra, né? Que o Flamengo tentou vender ele pra fora. Não sei, eu não tô lembrando agora, mas que ele chegou a dar, parece que ele chegou a dar algumas declarações falando tipo assim, cara, o que eu vou fazer lá, sabe? Assim, aqui no Brasil eu posso estar jogando um time grande, sendo campeão, e lá eu vou pra um time de meio de tabela só pra disputar. Beleza, tá na Europa, tá? Mas às vezes essa discussão mudou um pouco, né, no Brasil, né? Jogadores que não estão vendo mas mais a Europa. Não tinha discussão. Fala, chegar na Europa, vou. Vai embora. A não ser que seja a nata, né? Beleza, vem o Real Madrid pro Endrick, é lógico que ele vai, óbvio, né? Mas hoje os jogadores já estão pensando, pô, o que vale mais? Ser ídolo no Flamengo ou ir pro Aston Villa, entendeu? Uhum. Tipo isso, né? E o Fabrício Bruno bateu muito na época, queria ficar no Flamengo, porque ele tava na seleção. Talvez se ele fosse pra Europa naquele momento, ele poderia perder vaga, porque ele não ia estar jogando num time de tanta repercussão lá. E o Gabigol a mesma coisa, né? Bateu na Europa e não deu certo, né? Isso tem que ser dito também, mas fez a história dele aqui e eu acho que isso pouco importa se ele deu errado lá, né? O cara se tornou uma lenda no Flamengo, né? E pode se tornar um grande ídolo no Cruzeiro também. Pelo menos chamar torcedor e camisa, vender, isso ele faz muito bem. Já fez, né? Já fez muito bem. 50 mil 45 pessoas, mil pessoas no Mineirão na apresentação. Então, assim, resumindo, né? Eu acho que o Cruzeiro contratou bem. Tanto pro ataque, meio e defesa. Acho que a lateral esquerda não precisava, a lateral direita precisava de um reserva pro Willian. A gente falou isso várias vezes aqui no ano passado, né? Que tanto é que no final da temporada saturou pro Willian, né? Ele se desgastou e começou a jogar muito mal. A zaga tentou o Valentim Gomes lá do Vélez, que eu acho que seria uma contratação zaça. Essa
Essa seria a contratação sensacional. Seria a melhor contratação do Cruzeiro disparado. Provavelmente. Disparado. Seria uma contratação fantástica. Ele teve um problema lá, acho que mais do Vélez até. Foi um problema com... Ele queria vir ele mesmo parece que criou um caso, ela falando que queria vir, mas o Fabrício Bruno acho que vem pra ser o titular absoluto. Na verdade, o que deveria ter eram os dois, né? O Fabrício Bruno jogando com o Gomes, sim. Com o Gomes. Um na direita, outro na esquerda. E o João Marcelo como a primeira opção, com o banco. Aí sim. Eu acho que foi uma perda muito grande para o Cruzeiro não trazer o Gomes. Muito grande mesmo. Também acho. Mas acho que o Fabrício Bruno, pela qualidade que tem, acho que dá uma estabilizada boa na zaga. E meio pra frente, acho que também foram ótimas contratações. Eduardo, boa contratação pra repor. Bolassi também. Marquinhos pra ser opção de lado de campo dos dois lados. O Christian pra ser uma opção ali pra segundo volante / meia, eventualmente. E aí você tem os jovens da base que já estão lá também, que podem vir a jogar, né? Então, sim, de uma maneira geral, acho que foram boas contratações. Acho que amanhã a gente vai ter uma noção de como é que esse time vai jogar na prática, né? Pela provável escalação aqui, deve ser um 4-4-2, né? Com Matheus e Eduardo como 2 meias e uma dupla de ataque com Dudu e Gabigol. Acho que o Dudu ele já não tem mais aquela força pra ser o ponta, né? Que vai pra cima. Acho que ele não aguenta mais fisicamente fazer isso. Mas ele tem muita qualidade técnica, então acho que ele se aproximando ali... E o Gabigol, os melhores momentos da carreira dele foi jogando com uma dupla, né? Com o Bruno Henrique e depois com o Pedro, né? Ele se deu muito bem tendo uma dupla de ataque, né? Então, vamos ver. Acho que pode dar certo.